Você já teve a curiosidade em saber como é feita a análise e interpretação de desenhos? Fique comigo nos próximos minutos que eu vou te mostrar como tudo isso é feito. Olá, meu nome é David Oliveira e esse é um espaço para você que está procurando conteúdo de extremo valor sobre psicologia, saúde mental e educação. Para que eu possa te explicar como é feita a interpretação dos desenhos, primeiro eu preciso te explicar que existe uma diferença muito bem delimitada no campo da psicologia, bem como no campo da grafologia, entre o que significa interpretar e analisar traços ou desenhos. O que isso significa dizer? Quando estamos falando de interpretar, estamos falando de uma ciência objetiva, estatística, matemática, ou seja, estamos utilizando a grafologia, que é uma ciência que estuda a relação entre a escrita e a personalidade humana e importando esse conhecimento para o estudo dos desenhos. Agora, quando estamos falando de análise de desenhos, estamos falando de uma análise pessoalíssima de características de símbolos, de signos que existem no desenho que dizem respeito a características individuais de um sujeito. Ou seja, você vai encontrar aqueles símbolos, aqueles significados unicamente no desenho daquela pessoa. Essas características não vão se reproduzir em outras pessoas. Por quê? Porque o signo, o símbolo, a análise, ela depende de fatores biopsicossociais que são exclusivos de cada ser humano. Agora que você já sabe essa diferença técnica entre os conceitos de análise e interpretação de desenhos, vamos entender isso de forma prática e mais didática. A ciência por trás da interpretação de desenhos buscou se apropriar do conhecimento de outras ciências. Que ciências que são essas? É a psicometria e a grafologia, que são áreas do conhecimento que buscam cientificamente pesquisar a relação entre a escrita, os traços de um desenho e a personalidade de uma pessoa. Essas duas ciências, a psicometria e a grafologia, elas criam estatisticamente, matematicamente, amostras normativas que validam os significados simbólicos dos nossos desenhos. Vamos tentar entender isso com um exemplo prático. Imagine que eu reuni em uma sala um grupo de pessoas. Todas essas pessoas têm o mesmo traço de personalidade. Que traço de personalidade é esse? Agressividade. Mas, enfim, tem um temperamento mais agressivo. E eu peço para que essas pessoas escrevam um texto que eu entregue de exemplo ou que essas pessoas façam desenhos para mim. Quando eu reunir todos esses desenhos, todos esses textos, eu vou perceber através dessa produção dessas pessoas que existem características que se repetem. Por exemplo, a pressão no traçado, que vai ser uma pressão mais forte, que é características de pessoas mais agressivas. Estatisticamente, a maioria das pessoas vão apresentar esse traço, essa característica. Por que isso acontece? Porque nós, seres humanos, através de uma herança filogenética, incorporamos características que são inerentes a todos. E essas características são reproduzidas, na maioria das vezes, de uma forma muito clara, provando assim que existe um padrão que se repete em todas as pessoas agressivas em seu traçado. Ou seja, a partir da identificação desse padrão, eu posso identificar pessoas agressivas através dos seus traços, através de sua escrita. Para melhorar ainda mais esse exemplo, vamos pegar um outro grupo. Só que agora eu vou constituir um grupo de pessoas mais inibidas, mais introspectivas, pessoas mais tímidas e coloco dentro dessa mesma sala. E peço para que essas pessoas façam essa mesma atividade. Escrevam um texto, ou mesmo que façam desenhos que eu determine durante a atividade. Quando eu reunir toda essa produção dessas pessoas, eu vou perceber que o traçado e o estilo de escrita que essas pessoas utilizaram vão ser diretamente contrárias ao primeiro grupo. Por quê? Porque a personalidade desse segundo grupo é contrária ao primeiro. Então, o traçado também tem que ser o contrário, mostrando a validade científica por trás dessa ciência, mostrando a validade dessa amostra normativa, mostrando que essa estatística pode ser corroborada se ela for reproduzida em ampla escala. E é isso que a psicometria e a grafologia fez ao longo dos anos. Repetiu estudos como esse que eu dei de exemplo em larga escala, conseguindo amostras normativas sobre traços, seja na escrita, seja no desenho, e sobre os mais variados aspectos de nossa personalidade, seja agressividade,
seja empatia, seja afago, seja diferença, enfim, qualquer traço de personalidade que a gente queira estudar pode ser feito através da psicometria e da grafologia. E é esse conhecimento que se desenvolveu ao longo dos anos que nós iremos utilizar hoje para entender a interpretação dos desenhos. Isso mesmo, a interpretação dos desenhos, não a análise de desenhos, porque a análise de desenhos ela vai além da interpretação. A interpretação, a gente utiliza parâmetros estatísticos, amostras normativas. Já a análise de desenhos, a gente vai utilizar a subjetividade da pessoa que a gente está avaliando. A gente vai analisar a subjetividade do artista que produziu aquele desenho. Eu sei que parece confuso, mas vem comigo que você vai entender. No primeiro exemplo, que a gente falou de interpretação dos desenhos, as estatísticas serviram para identificar características que são comuns entre as pessoas, comuns em determinados grupos e amostras normativas, certo? Agora, nesse segundo caso, a gente está identificando características que são exclusivas daquele indivíduo. E por que existem características exclusivas? Por que nós não representamos sempre as mesmas coisas? Porque existe um aparelho mental que ele é moldado de acordo com as experiências de nossas vidas. E, obviamente, como o desenho é uma projeção de nosso aparelho mental, uma projeção do nosso mundo psíquico, esses desenhos eles vão ter características únicas, que você não vai encontrar em nenhuma outra obra de arte, nenhuma produção artística. Por isso que existem tantos artistas que não podem ser reproduzidos. O conhecimento deles não podem ser repetidos, porque ninguém viveu as mesmas experiências que essas pessoas, ninguém viveu as mesmas sinapses nervosas, ninguém viveu o mesmo momento histórico-cultural daquela pessoa que influenciou esse entendimento gráfico, esse entendimento projetivo. Nesse vídeo, eu não irei me aprofundar na análise subjetiva, na análise de desenhos. Por quê? Porque a gente já tem um vídeo que fala sobre projeção que explica isso muito bem. Dá uma olhada em um dos cards que vai aparecer nesse vídeo que você vai encontrar esse material. Sintetizando tudo que foi dito até agora, para que a gente possa dar continuidade no vídeo, primeiro a gente entendeu que existe a diferença entre análise e interpretação de desenhos e que a interpretação de desenhos é uma ciência que tem seus primórdios na psicometria e na grafologia e que essas duas ciências utilizam amostras normativas e públicos de comparação para poder provar sua eficácia. Já a análise de desenho é uma ciência que vai ao encontro da subjetividade por trás dos traços e da grafia. De uma forma geral, as pessoas não têm conhecimento do quão útil é a ciência por trás da interpretação de desenhos. No Brasil e no mundo, a interpretação de desenhos é utilizada nos mais variados segmentos profissionais e pessoais. Por exemplo, no recrutamento e seleção de pessoas. Frequentemente, empresas utilizam o conhecimento por trás da interpretação de desenhos e da grafologia para analisar aspectos da personalidade de candidatos. Ou seja, conseguir identificar um candidato que tem uma personalidade mais compatível com o cargo que está sendo oferecido pela empresa. Como que isso é feito? Esses profissionais que frequentemente são administradores, técnicos em recursos humanos, psicólogos, eles pedem para que os candidatos façam desenhos, aí eles podem ou não determinar qual tipo de desenho deve ser realizado. Depois, com esse desenho em mão, eles utilizam o conhecimento científico da interpretação de desenho para identificar a personalidade desse candidato e verificar se a personalidade descrita verbalmente por esse candidato é a mesma que está presente no desenho, assim garantindo uma chance maior de sucesso na contratação de um colaborador que vai se adequar ao cargo. Caso esse profissional não utilize recursos como a grafologia e a interpretação de desenhos, ele vai ter que acreditar unicamente na fala daquele colaborador ou na análise comportamental, enfim, ele vai estar sem ferramentas para lidar com a entrevista de emprego. Outro exemplo em que podemos perceber que a interpretação de desenhos é utilizada de forma bem frequente é na psicoterapia, seja na terapia artística, seja na psicoterapia convencional. Durante um tratamento de um paciente com ansiedade, por exemplo, que tem dificuldades em descrever aquilo que lhe gera insegurança, aquilo que lhe gera medo e temor, o psicólogo ou psicoterapeuta, de uma forma geral, pode solicitar que seu paciente faça um desenho de seu futuro. Para o paciente, essa atividade vai ser infinitamente mais fácil de ser realizada do que descrever aquilo que ele tem medo. Por quê? Porque o desenho, o paciente muitas vezes vai desenhar sem perceber
que é que ele está comunicando seus medos, sem perceber que ele está comunicando as suas inseguranças. E isso faz com que os mecanismos de defesa que gerem tensão nesse indivíduo não sejam ativos. E o psicólogo, o psicoterapeuta com esse desenho em mão, ele pode identificar sinais de adoecimento nesse desenho, como, por exemplo, traços trêmulos que podem indicar a ansiedade, ou cores escuras que podem indicar o medo ou a insegurança, e assim ajudar esse paciente a lidar com essas demandas. A lidar com essas demandas, mas não através de uma linha direta, de uma linha convencional, e sim através de uma linha sublimática, através de uma metodologia mais sutil, de uma metodologia menos invasiva, que vai gerar menos estresse e menos desgaste para esse paciente. Um terceiro e último exemplo que eu quero trazer para vocês, onde o conhecimento da interpretação de desenhos e da grafologia pode ser utilizado no nosso cotidiano, é na criminologia. A criminologia pode ser uma ciência que aparentemente está distante da população de forma geral. Você pode pensar que diz respeito apenas a policiais, a investigadores, a pessoas que operam a lei de alguma forma, mas na verdade não é assim que acontece. Eu, você, todas as pessoas de uma forma geral, utilizamos do conhecimento da criminologia em algum momento da nossa vida. Exemplo disso é quando assinamos um documento ou colhemos uma assinatura. Esse ato de assinar um documento, colher uma assinatura, é utilizar a grafologia, é utilizar a interpretação dos traços para o nosso cotidiano. Quando eu pego um cheque assinado por uma pessoa, eu preciso analisar aquela assinatura, preciso analisar o preenchimento daquele talão de cheque para verificar se aquela escrita condiz com a daquela pessoa que normalmente me emite aquele cheque, para verificar a autenticidade daquele cheque. Quando eu tenho que entregar um documento para uma pessoa, eu assino aquele documento a fim de mostrar a autenticidade daquele documento, bem como a propriedade de quem o assinou. Então, concordam que para que isso aconteça, eu preciso analisar essa escrita. Isso mostra que a sociedade, de uma forma geral e até de uma forma legal, reconhece a cientificidade por trás da grafologia. Porém, eu não poderia deixar de agradar aquelas pessoas que gostam de conteúdos policiais, investigativos, que também diz respeito à criminologia. Por isso, eu vou indicar para essas pessoas que gostam desse conteúdo um episódio de uma série chamada Mentes Criminosas, uma série muito famosa. Neste episódio, o serial killer que está sendo caçado pela unidade de análise comportamental deixa para essa unidade uma carta. Essa carta está repleta de signos, de símbolos, mas para conseguir interpretar essa carta, essa unidade de análise comportamental utiliza da grafologia para analisar a escrita, analisar o traço e assim identificar a motivação, identificar o perfil de personalidade desse serial killer e assim conseguir localizá-lo e fazer sua prisão. É um episódio muito interessante que diz respeito ao assunto que a gente está falando. Se você gosta desse tipo de conteúdo e não se importa de ver cenas um pouco mais violentas, assista a série, você vai gostar. Espero sinceramente que você tenha compreendido como é feita a análise e interpretação de desenhos. Se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma sugestão, se tem alguma experiência que gostaria de compartilhar, deixe seu comentário, será um prazer conversar com você. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar uma curtida, isso nos ajuda a manter engajados e a plataforma nos reconhecer como conteúdo relevante. Por favor, faça essas 3 ações que vai nos ajudar muito. Agora que você já entendeu que a interpretação de desenhos é uma ciência já validada, já positivada, podemos aprofundar um pouco mais no assunto. E de que forma que eu quero aprofundar nesse assunto com vocês? Eu quero mostrar para vocês como que na interpretação de desenhos existe um fenômeno de comunicação. Ou seja, ao pegar o desenho, aquele desenho comunica comigo, ele fala comigo, eu extraio informações desse desenho. Esse processo de eu olhar para um desenho e extrair informações desse desenho, nós chamamos na ciência da interpretação dos desenhos de linguagem gráfica dos desenhos. Por que linguagem gráfica dos desenhos? Nós já temos um vídeo que explica isso de uma forma bem detalhada, mas a grosso modo porque é uma forma de comunicação. A linguagem gráfica dos desenhos é uma linguagem, assim como a linguagem falada. Na linguagem falada eu emito palavras, eu emito fonemas, eu emito sons, e a pessoa que recebe essas palavras, esses fonemas, esses sons, elas interpretam esses sinais porque elas já conhecem esse conjunto de características e me responde falando nessa mesma linguagem, falando utilizando esses mesmos códigos. Ou seja, eu viro para uma pessoa e falo, pegue um copo para mim. Essa pessoa já sabe o que significa esse som chamado copo, que representa um objeto, traz esse objeto para mim.
Existe uma linguagem, uma comunicação que é conhecida tanto por mim quanto pela pessoa que está recebendo, esse receptor. Da mesma forma, funciona através dos desenhos. Existe uma linguagem pré-estabelecida entre como que os desenhos se comunicam com o seu observador. Eu preciso apenas dar sentido para essa linguagem. Seguindo a analogia da linguagem falada, fica fácil da gente compreender a linguagem gráfica dos desenhos. Deixa eu te explicar. Como que nós aprendemos a falar? Primeiro a gente emite fonemas, que são reverberações das nossas cordas vocais. Depois a gente soma esses sons e forma sílabas. Com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo e vai refinando essa capacidade e começa a formar palavras. Com o passar do tempo, a gente soma palavras e forma frases. Com o passar do tempo, a gente forma sentenças completas e começa a se comunicar com as outras pessoas. Então, percebam que existe um processo onde se iniciam com a simples emissão de sons, através das cordas vocais, até um sistema complexo de palavras, um amplo sistema de comunicação de palavras. Isso é a fala. Como que funciona no desenho? Da mesma forma. Primeiro a gente faz traços, rabiscos e depois que a gente vai conseguir estruturar todo um desenho. Então é nesse ponto que eu quero começar com vocês. Como são os primeiros traços, o que eles significam, como que a gente vai dar sentido para eles. Os primeiros traços que o ser humano manifesta dentro da linguagem gráfica dos desenhos é chamado de garatujas. São aqueles traços, são aqueles rabiscos, são aquelas figuras mal definidas que as crianças de 1 a 6, 7 anos normalmente realizam. Essas garatujas elas são separadas de acordo com cada estágio de desenvolvimento da criança. As primeiras garatujas que existem na linguagem gráfica do desenho são chamadas de garatujas desordenadas. Por que garatujas desordenadas? É porque realmente é desordenado. São aqueles traços que crianças que têm em média de 1 a 2 anos de idade, que eles fazem uma folha em qualquer superfície se ele tiver um objeto para desenhar. Esses traços eles são livres, eles são desordenados, porque ali ainda não existe uma psicomotricidade bem definida. Então a criança está explorando aquele espaço, ela está explorando aquele objeto, simplesmente fazendo movimentos bruscos, movimentos livres, sem nenhum outro tipo de pretensão. Esses traços são inerentes a crianças que têm entre 1 e 2 anos de idade. Em seguida, com o amadurecimento dessas crianças e um refinamento das sinapses neurais, essas crianças começam a ter um melhor controle de motricidade. Ainda não tem um controle absoluto, mas já é melhor. E como que a gente observa isso? Através de uma melhora nesses traços. Você começa a ver as garatujas que antes eram desordenadas e eram só traços retos, riscados por toda uma superfície, começaram a se formar círculos ou tentativas de formar círculos. Nessa fase, a criança ela tem mais consciência da atividade que ela está desenvolvendo. Ela não consegue atribuir um significado simbólico para o que ela está fazendo, mas ela tem mais consciência da atividade. E por isso ela consegue, por exemplo, coordenar a sua motricidade para realizar um movimento circular. O que na fase anterior, nas garatujas desordenadas de 1 a 2 anos de idade, não era possível de se identificar, você só via traços aleatórios e livres. Contudo, a representação intencional de um desenho só vai ser possível, só começa a se manifestar no estágio subsequente, que é entre 3 e 4 anos de idade, quando a criança começa a ter uma certa consciência de seus desenhos e querer representar parte de seu plano mental naquelas figuras. Assim, para nós observadores, é mais fácil a gente começar a perceber uma certa forma, uma certa delimitação do que está sendo desenhado por aquela criança. Esse estágio é chamado de garatujas nomeadas, porque a criança ela começa a atribuir significado ao que está desenhando. O exemplo, ela começa a fazer um círculo, ele não tem uma forma humanoide bem definida, porque a criança ainda não tem toda essa motricidade, mas ela consegue virar para nós e falar papai, mamãe, enfim. Ela sinaliza de alguma forma que aquilo ali representa algo. Por isso, o nome garatujas nomeadas. Contudo, é entre os 4 e 7 anos de idade que a criança realmente consegue, de forma clara, direta, objetiva, representar para quem está observando aquele desenho, de forma consciente, as suas intenções, os seus temores, os seus pensamentos, o seu ideal, a sua fantasia, enfim, tudo aquilo que a criança quer representar. Entre esse estágio de 4 a 7 anos de idade, essa capacidade ela já é desenvolvida por essa criança. Por quê?
Porque existe um lúdico sendo construído, existe um aparelho mental que está mais preparado para fazer com que a criança decifre, dentro do seu plano mental, aquilo que é real, aquilo que é fantasia, aquilo que é da ordem do desejo. E isso se transmite através dos desenhos. Então, as gratujas é o que nós temos de forma objetiva, mais primitivo na linguagem gráfica dos desenhos. É uma forma de nos comunicarmos com as crianças, mesmo antes delas desenvolverem a linguagem falada. Olha que interessante, através da linguagem gráfica dos desenhos, podemos antecipar a comunicação com nossos filhos, com os nossos alunos, com os nossos pacientes. Por quê? Porque o desenho ele vem antes, ele traz essa capacidade de se comunicar antes mesmo da linguagem estar bem estruturada. Isso traz uma série de benefícios para nós adultos que precisamos nos comunicar com essa criança. Por exemplo, se eu quero saber o que deixou uma criança triste, se essa criança ainda não tem a fala fluida, ou seja, a gente não consegue entender completamente o que essa criança está falando, fica difícil dela descrever o que a deixou triste, o que a incomoda, o que a desconforta de alguma forma. Mas através do desenho ela faz isso. Através do desenho ela consegue nos comunicar tudo aquilo que ela desejar. Gostou de aprender sobre as gratujas e quer aprender um pouco mais sobre isso? Não se preocupe, eu tenho a solução para você. No link da descrição tem um livro que a gente preparou especialmente para você que está interessado em interpretação sobre desenhos, chamado Desenhos, a linguagem oculta da infância e adolescência. Neste livro você encontrará tudo o que precisa saber sobre gratuja, bem como interpretação de desenho de uma forma geral. Acesse o material, você vai gostar muito. A pressão que uma pessoa coloca sobre um objeto que está utilizando para desenhar, seja um lápis, giz de cera, ou enfim, qualquer objeto que ela esteja utilizando para desenhar, é uma variável que precisa ser considerada quando estamos falando de análise gráfica dos desenhos. Seja uma pressão mais leve, sutil, ou uma pressão mais forte, mais grosseira, todas elas representam traços sutis da personalidade de uma pessoa. E identificando cada um desses tipos de traçados e pressões é que vamos conseguir extrair a linguagem gráfica dos desenhos. Então a pressão é uma variável que não podemos deixar de falar. E por isso eu preparei para vocês alguns dos principais significados contidos na pressão ao desenhar. Vamos começar com os traços fortes. Normalmente pessoas que fazem desenhos utilizando traços muito fortes são pessoas que se expressam com mais intensidade. São pessoas mais expansivas, que têm um ímpeto maior, ou seja, a intensidade é uma característica muito marcante dessa personalidade. Normalmente, o sentimento que está sendo expressado através do desenho está relacionado à raiva, à frustração, à hostilidade, que é muito característico de desenhos com traço muito forte. Um exemplo que podemos ver da utilização de traços fortes como linguagem gráfica dos desenhos é se observar uma criança desenhando desenhos simples, como por exemplo uma casa, uma árvore, um animal. Esse desenho deveria ser um desenho muito sutil, muito fácil de ser externalizado por aquela criança. Porém, ela desenha com uma intensidade muito grande, colocando muita força no lápis, fazendo com que os traços sejam muito bem delimitados, muito visíveis, sugerindo uma tentativa de canalizar sentimentos que possivelmente são reprimidos. De forma contrária aos traços fortes, os traços leves, suaves, indicam delicadeza e sensibilidade. Traços mais sutis, mais leves, mais finos, tendem a demonstrar aspectos de uma personalidade mais inibida, mais introvertida, mais tímida, de uma pessoa que não quer chamar muita atenção, não quer comunicar com quem está observando aquele desenho a ideia de me note, me perceba. Pelo contrário, essa pessoa ela quer passar desapercebida. Linhas extremamente fracas que em determinadas partes dos desenhos chegam a desaparecer podem indicar uma personalidade frágil, uma personalidade anulada, de uma pessoa que tem uma baixa autoestima, e é um sinal de alerta para tentarmos buscar conhecer um pouco mais esse sujeito, talvez até providenciar algum tipo de suporte para esse indivíduo. Um terceiro e último aspecto da pressão e dos traços que eu gostaria de apresentar para vocês são aqueles traços repetidos ou reforçados, ou seja, quando uma pessoa ela passa o lápis ou o instrumento que ela estiver utilizando para desenhar várias vezes sobre a mesma superfície para sinalizar o mesmo objeto ou o mesmo traço. Isso indica uma insegurança, uma necessidade de afirmação daquilo que está sendo projetado. É muito comum a gente observar essa característica do traço em desenhos de pessoas que possuem o elemento estrutural de sua personalidade frágil. Deixa eu dar um exemplo para vocês do que seria isso. Imagine uma criança
que tem uma representação da figura paterna de forma frágil. Às vezes esse pai se divorciou da mãe dessa criança e a partir daquele momento esse pai se faz pouco presente na vida daquela criança. Aquela criança, nos desenhos dela, ela vai reafirmar esse elemento que é frágil, mostrando através do desenho esses traços sobressalentes, como se ela passasse o lápis sobre aquela pessoa que representa o pai várias vezes, a forma de validar, de reafirmar a existência daquele elemento em sua vida. Um outro exemplo prático que a gente pode facilmente perceber todas essas informações sobre o traço e a pressão que eu trouxe para vocês é o transtorno mental bipolar. Na bipolaridade, o indivíduo que tem esse diagnóstico, ele oscila entre a mania e a depressão. Ou seja, vai existir um momento em que esse indivíduo vai estar extremamente eufórico, empolgado, feliz, satisfeito, com energia lá em cima, e um outro momento em que esse indivíduo vai estar desestimulado, triste, deprimido e com energia lá embaixo. Quando a gente pede para que esse indivíduo que tem essa condição diagnosticada, devidamente diagnosticada, para realizar um desenho, você vai perceber, se ele estiver num episódio de mania, que os traços desse indivíduo vão ser traços fortes, traços que representam essa hostilidade, essa energia, esse ímpeto, essa pulsão de vida. Quando esse indivíduo ele está no episódio depressivo, os traços dele vão ser mais sutis, mais leves, mais apagados, representando essa queda na autoestima, essa baixa tensão, essa necessidade de ficar mais introspectivo, essa necessidade de ficar com um humor mais melancólico e deprimido. Ou seja, mostrando essa oscilação. Pessoal, eu preciso parar o vídeo aqui rapidinho e dar uma dica para você que está interessado no assunto. Nós da Ascendendo Saber preparamos a semana da análise e interpretação de desenhos. Essa semana será um evento online, totalmente gratuito, destinado a pessoas como você, que quer aprimorar e refinar seu conhecimento sobre análise e interpretação de desenhos. Não perca essa oportunidade de aprender tudo o que você precisa saber sobre análise e interpretação de desenhos. Faça sua inscrição no link abaixo e garanta sua vaga agora. Sempre que estamos falando sobre interpretação de desenhos, é importante a gente falar sobre o tamanho da figura em relação à página. Por quê? Pensem comigo, a gente está falando de uma comunicação do conteúdo desenhado com a pessoa que o observa. E, obviamente, o tamanho do conteúdo desenhado, ele vai se comunicar diretamente com o seu observador. O desenho muito pequeno, ele vai transmitir uma ideia para o seu observador. Um desenho muito grande vai transmitir uma outra ideia para esse observador. No estudo da interpretação dos desenhos, a gente entende que o tamanho da figura desenhado está diretamente associado à percepção que esse indivíduo tem dele em relação ao mundo. Ou seja, se ele tem uma percepção dele em relação ao mundo pequena ou grande. Comecemos com os desenhos menores. Desenhos muito pequenos podem estar relacionados à ideia de timidez ou retraimento. Por quê? Se você tem toda uma folha de papel ou uma superfície qualquer e a pessoa escolhe desenhar um objeto ou uma figura humana muito pequena, aquilo está mostrando que ela se sente muito retraída e tímida diante de todo aquele espaço, diante de todo aquele contexto. Uma outra forma de interpretar os desenhos muito pequenos em relação a uma superfície é a ideia de autolimitação, ou seja, pessoas que tentam se conter, tentam limitar, tentam ocultar aspectos de suas personalidades, tendem a fazer desenhos pequenos, ou seja, mostrando esse retraimento, essa introspecção, essa ideia de conter algo em seu íntimo. Uma outra característica associada a um desenho muito pequeno é o perfeccionismo. Se você tem uma folha de papel, por exemplo, e faz um desenho muito pequeno, é mais fácil de você controlar todos os aspectos daquele desenho. Por quê? Porque a sua motricidade vai ser menor. Você vai ter que deslizar menos por aquela superfície, evitando assim o surgimento de erros, de rasuras. Agora, se você faz um desenho maior, a probabilidade de você fazer um traço mais trêmulo, mais torto, enfim, de você não conseguir atingir a característica de perfeição que você busca é maior. Então, o perfeccionismo também está diretamente associado a figuras pequenas em relação a superfície em que está sendo desenhada. Um exemplo prático da utilização de desenhos muito pequenos é você observar um desenho de uma criança. Nesse desenho, você vai ver que os elementos, os personagens desse desenho têm tamanhos normais, tamanhos maiores, enquanto o personagem que representa o sujeito ele está muito pequeno. Essa cena ela comunica conosco que esse indivíduo ele se sente inferiorizado em relação aos demais, ele se sente diminuído, ele se sente reprimido.
ele se sente menos privilegiado do que os demais. Já os desenhos extremamente grandes, ou seja, aqueles desenhos que utilizam toda a superfície ou toda uma folha de papel, já transmite uma conotação fantasiosa, ou seja, uma fantasia voltada a uma superestimação do eu, ou seja, o indivíduo ele se vê de uma forma muito maior do que realmente é, ou muito maior do que o contexto social o legitima. Para além desses desenhos extremamente grandes, ainda existem aqueles desenhos que nem cabem na superfície, aqueles desenhos que extrapolam as margens do papel, aqueles desenhos que não cabem naquele conteúdo. Esses desenhos eles deixam muito claro uma necessidade de compensação desse indivíduo, ou seja, o quanto ele está tentando compensar numa esfera fantasiosa, numa esfera onde não lhe cabe, numa esfera onde está muito além daquilo que ele é capaz, uma necessidade de ser expansivo, de se colocar no mundo de uma forma geral. Pessoal, chegamos ao final desse vídeo, espero que eu tenha conseguido passar um pouco da interpretação de desenho. É óbvio que eu não conseguiria passar todo o conteúdo de interpretação de desenho em um único vídeo, isso não seria possível, mas para você que quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto, aprofundar seu conhecimento, acesse o link abaixo e faça parte da nossa semana da análise e interpretação de desenhos. Lá eu farei um passo a passo sobre como fazer análise e interpretação de desenho. Você vai gostar muito do material. Não se esqueça também de deixar sua curtida, de deixar seu comentário e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito e nos incentiva a continuar produzindo material para vocês, tá bom? Forte abraço, fique com Deus!